quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, muito boa noite, meus queridos, minhas queridas, muita paz, muita luz. Estamos iniciando mais uma live livre, sempre abordando um tema importante para a vida. Na noite de hoje, a gente tem a grata satisfação de ter conosco aqui o nosso querido irmão Francisco de Assis Rodrigues, ele que é do NEBEM, como vocês viram agora há pouco, que é o Núcleo Espírita Bezerra de Menezes, fica lá em Recife. Eu queria agradecer a você, Francisco, por estar aqui conosco. Gostaria de que você pudesse dar boa noite. Gostaria também de avisar a todos os que estão acompanhando, a gente sempre lembra que é importante que vocês participem, que vocês perguntem, que vocês comentem, porque a gente sempre costuma dizer o seguinte, olha, Espiritismo, ele não é para ficar preso a livros, Espiritismo é para ser vivenciado, e a vivência tem que ser no dia a dia. Por isso a gente abre a live livre sempre dessa forma, sempre lembrando da importância da gente falar sobre vida. Vocês comentem, perguntem, que a gente vai dar sempre a prioridade para vocês dentro da temática de hoje, que a gente vai abordar o tema Somos Mãos de Deus. Vamos ao boa noite. Boa noite, Francisco. Seja bem-vindo, querido. Boa noite, não só a você, Leandro. Essa simpatia, como sempre, qualificação do trabalho que faz, dedicação, como também não só o pessoal que está aí nos prestigiando, agora de forma online, né? Mas, principalmente, os amigos e amigas que fazem parte do Chico Xavier, dessa cidade que eu sempre tive o prazer de visitá-la presencialmente, né? Esperamos em breve retornar. E para mim é uma satisfação muito grande da gente dialogar, sobretudo como você muito bem salientou. Gostei muito da proposta, da dinâmica desse momento, amigo. Então, boa noite, que Jesus ampare os nossos propósitos. Que assim seja, que todo esse momento aí difícil que a gente está vivenciando, né? Essa fase aí dessa pandemia possa passar logo, né? E aí, passando logo, a gente possa ter a oportunidade de retornar aos trabalhos presenciais. Inclusive, eu estava olhando aqui, a última vez que você esteve aqui, em Camusim, foi no dia 16 de fevereiro de 2020, do ano passado. Você falou aqui para a gente sobre o tema O Amor. O amor. Lembro bem. Lembra, né? Muito bem. Participativo aí com o pessoal, fizeram pergunta, né? Muito bom. A interação aí foi muito boa. Bom, vamos aqui logo aos boa noites do pessoal para a gente poder, inclusive, entrar na temática da noite. Deixa eu ver quem já está aqui com a gente. Nelson Loreto, boa noite, Nelson. Beijão para ti, querido. Muita paz. Boa noite do Tabernáculo Espírita Joana d'Arc, lá de Gravatá. Deus te abençoe, querido. Muita paz, viu? Um abraço para eles, Gravatá. A Adriana Oliveira, um prazer estar ouvindo, meu querido amigo. Francisco de Assis, boa noite, e que Jesus esteja conosco. Assim seja, Adriana. Se eu não estou enganado, essa foi a Adriana Oliveira que perguntou como era que ela acessava
E que aí eu respondi lá, Perfeitamente. dizendo a ela que a gente ia colocar o link. Seja bem-vinda, meu anjo. Beijo no teu coração. Muita Depois paz. ela vai estar aqui, viu, com Tá, você, como eu disse. tá Depois eu bom. converso com ela. Ela tem capacidade, viu? A Tá Adriana é joia. muito capacitada. Já tá convidada. Já tá É, convidada, viu? deixa ela, deixa ela. Eu vou conversar com ela e te passar os dados. Tá bom, tá joia. Seja bem-vinda, viu? Bom, a gente, para escolher esse tema, normalmente, até eu vou explicar um pouco aí a sistemática que a gente usa É bom. para fazer as lives, né, para escolher o tema e tudo. Normalmente eu peço ao palestrante, né, que indique algum tema, né, que sugira algum tema. Aí a gente vai em conjunto chegando a uma temática. Há alguns que dizem assim, não, pode escolher, me manda o tema, que aí a gente vai desenvolver. Outros, né, realmente sugerem, aí a gente, dependendo da situação, dependendo da necessidade, a gente pode perguntar, você tem que temas, quais as temáticas que você teria? Bom, mas para a gente fazer essa de hoje, foi um negócio interessante, porque eu pedi a Francisco que ele dissesse assim, sugere um tema, Francisco, que é que você gostaria de abordar? Aí ele disse assim, sugira, dê o tema, que aí a gente vai desenvolver, vai preparar. E que tá certo. Aí, eu quando tenho alguma questão assim, aí eu sempre peço inspiração, peço que os nossos irmãos espirituais possam trazer alguma intuição. E eu tinha acertado com ele que seria na segunda-feira, né, no dia seguinte, a live da semana, quando a gente acertou, aí na segunda-feira não me veio nenhuma intuição. Quando foi na terça, no dia do estudo que nós fazemos, aí veio a intuição. Somos mãos de Deus. Eu digo, opa, é esse tema. Aí anotei, coloquei aqui do lado, e digo, vou sugerir para ele. Aí eu te pergunto, quando eu passei para você essa sugestão, o que você pensou naquele momento? Que linha você é, imaginou? Qual foi a tua impressão? Né, quando foi sugerido esse tema, Francisco? Eu realmente achei assim muito interessante. E de início eu tomei um pouco de impacto assim. Eu disse assim: o que é que eu vou dizer a respeito desse tema? Ou melhor, né? O que é que ele especificamente está pensando? Porque quando nós estruturamos, pensamos num tema, e principalmente esse foi muito bem inspirado, depois eu disse a ele, a gente tem sempre um objetivo, né? Então eu fiquei matutando. Depois, quando a gente se debruçou sobre o tema para estruturar, pesquisar, eu achei o tema extraordinário. Já o parabenizei antes da gente iniciar e eu faço aqui de público, né? Com todos. Realmente muito bom, Leandro. Acredito que vai assim surgir muitas ilações, propostas, né, para a gente conversar, principalmente quem está participando, inclusive com você, viu? Achei maravilhoso. Mas como ainda bem que eu avisei antes, né? Que não foi sugestão minha, né? Foi uma Foi. intuição e apenas digo, não. Achei interessante a, a sugestão, né, da É. espiritualidade. E aí, querido? Somos mesmo mãos de Deus? É. Então, veja bem. Quando a gente iniciou o processo de estruturação da temática, a minha pergunta eu fiz para mim mesmo e procurei resposta, né? Olha, se a gente vai tratar a respeito das mãos de Deus, já que, pelo menos para mim, né, uma dificuldade muito grande da gente chegar perto de Jesus, imagine Deus. É como alguém nos diz assim, né, que a distância entre nós e os animais, ou as almas dos animais, é a mesma do ser humano para Deus. Eu digo, pronto. Então, até porque Santo Agostinho nos diz, né, quando quem quer definir Deus, e ele foi um grande teólogo, né, e Uhum. depois até contribuiu muito com a doutrina espírita. Quando ele dizia que no dia que nós definimos Deus, nós criaturas humanas, ele deixará de ser. Então, aí eu disse assim, bom, mas pelo menos, qual seria, assim, essa foi a pergunta que eu fiz, o maior representante de Deus que já passou aqui na Terra? A resposta não poderia ser outra.
é aquela que está no livro, o primeiro livro da codificação espírita, que é justamente o livro dos Espíritos, porque pode ter pessoas aí que não conheçam, né? É o livro, primeiro, o livro filosófico por excelência, porque toda ciência, toda filosofia, assim, de vanguarda, de grande alcance, ou que tem um objetivo realmente, como a doutrina espírita tem, ela teria que começar justamente pela filosofia, porque se diz que é a mãe das ciências, né? Então, nós temos, e é uma filosofia diferenciada, porque o livro dos Espíritos, constituído de 1019 perguntas e 1019 respostas, ele fala de filosofia de vida. Né? E que vida, né? E que profundidade. Quanto mais a gente amadurece, mais a gente vai descobrindo algo que a gente não via, porque não tinha um amadurecimento na resposta que os espíritos nos dão, né? Então, aí eu fui, logicamente, para onde? Questão 625, onde Kardec, acredito que também pensando dessa forma, queria, assim, o maior representante de Deus, ou qual seria aquele? Aí os espíritos é a menor resposta, né? Veio de Jesus. Assim, mas só que na pergunta de Kardec, né, o codificador da doutrina, ele queria um modelo e um guia. Ele não queria qualquer tipo, não. Veja bem. Simplesmente ele queria modelo e guia. Modelo é alguém que a gente segue. E guia, aliás, guia é alguém que a gente segue, né? E modelo é alguém que a gente copia. E aí vê de Jesus. Mas por quê? Aí, analisando logicamente essa questão, aí veio uma outra. Me debrucei na proposta que Jesus trouxe para nós, afirmando que podemos vivenciá-la. Isso através do quê? Do Evangelho. Porque quando eu digo Evangelho, o que é o Evangelho? Aí eu utilizo sempre a resposta de Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. Quando ela definido o Evangelho, ela diz assim, que o Evangelho é a história de uma vida, através de outras vidas, iluminando a vida de todos os homens. Ora, não é? É a história de uma vida, de quem? De Jesus, através de outras vidas, porque Jesus não escreveu nada, iluminando a vida de todos os homens. E aí eu vou para uma colocação de Emmanuel, já através de um outro médico, Chico Xavier, quando ele diz que Jesus agiganta-se no passado dos milênios pela força do seu exemplo. Então veja que referencial. Eu tinha que seguir por aí. Não sei se você concorda, não é? Claro, E aí, meu amigo, descobri que o que ele traz para nós, através desse evangelho, que é um evangelho de vida, é a própria vida do Cristo, é a experiência de comunhão com Deus. Veja, eu vou repetir, a experiência da comunhão com Deus. Aí eu fui ver, viu, Leandro e os demais, a Adriana, todos que estão aí, o que seria o significado da palavra comunhão. isso. Aí está lá, ó, ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Ora, se é comunhão com Deus, imagine que a proposta de Jesus, ele veio nos mostrar o caminho da gente realizar, não é algo porque a gente diz, eu estou servindo a Jesus, é muito mais além. Ele veio e nos trouxe essa proposta com o Evangelho que a gente pode desenvolver um trabalho com o próprio Deus. Imagine. E é interessante que às vezes as pessoas colocam assim Jesus, né, num patamar tão alto, tão inatingível, tão inalcançável, né, que aí certos momentos as pessoas podem até achar assim, mas isso é para Jesus. Justo. Não, mas ele orientou que a gente perdoasse, que a gente amasse. Para que eu siga Jesus, eu vou andar em cima das águas? Não, gente, é coisa tão simples, né? Tem coisa tão mais simples que ele orienta. Vai lá e escuta um que está chorando, né? Abraça alguém que está precisando de um abraço. É coisas bem mais simples, né? Para sermos mãos de Deus. Deixa eu aproveitar aqui, porque eu interrompi, já interrompi. Aproveite, não, interrompeu não, você participou, inclusive você antecipou o que eu vou dizer, inclusive, você veja como você está em sintonia. Tem alguma pergunta? Perguntas ainda não, mas tem as participações do pessoal dando boa noite. Pronto, dê prioridade, viu? Dê prioridade. É importante que a gente lembre, gente, que vocês têm prioridade nas nossas lives, como sempre, né? A gente sempre avisa, né? E aí eu conversando com o Francisco, ele disse, olha, gente, olha, Leandro,
é importante dar prioridade ao pessoal, aos comentários do pessoal. Tá? Então, a gente vai ter esses momentos, a gente interromper, a gente trazer, né, e as perguntas realmente que vocês quiserem trazer dentro dessa temática, ou análises, né, ou reflexões, podem trazer, tá? E isso engrandece a nossa live. Porque era como eu estava falando um pouco antes, né, Francisco? O importante é a vivência, né? Aquilo que a gente está falando aqui tem que ser direcionado para que mais pessoas possam refletir para a gente poder mudar alguma coisa no mundo. Não é isso? Deixa eu trazer os comentários aqui. A Adriana Oliveira. Dê prioridade. Adriana Oliveira disse assim: gratidão, meus queridos. Isso é nós aqui agradecemos. Com toda certeza. Marisa Vilarim. Boa noite a todos e a todas. Saúde, amor, luz e paz para nós e toda a humanidade. Beijo, Marisa. Muita paz. Marisa está sempre aqui acompanhando a gente. Muito bem, Marisa. A Maria Cleide Alcântara. Boa noite, Leandro. Boa noite, Chico. Eita, gente Cleide, boa aí eu conheço. Ótimo. Então nem preciso dizer quem é. Conheço. Beijo para ti, Cleide. Faz uma tapioca maravilhosa, viu? Faz uma tapioca maravilhosa, vagalume que eu diga. É esposa do meu amigo Alcântara. Deixa eu ver aqui, Rinaldo Soares, boa noite com Jesus. Pronto, olha o Rinaldo aí, Soares. Olha o Rinaldo aí. Esse é o que você disse que vai me passar os dados. Exatamente. Para a gente fazer uma live também, né? Rinaldo, gente ótima, conhecedor, doutrinário, seguro, muito bom, o Rinaldo. Rinaldo Soares. Rinaldo. A Viviane Sampaio, boa noite a vocês, bênção. Beijo para ti, Vivi, muita paz. A Vivi é prima minha. Jesus é amor, lá no sertão, da Serrita. Muito Jesus é amor mais que perfeito. Isso. A Maria Isabel, boa noite a todos. Boa noite, meu anjo, muita paz. Seja bem-vinda. Adriana Oliveira, podeis fazer tudo o que eu faço e ainda mais, apesar de muito distantes, bem. Foi o próprio que nos asseverou. Exato. Perfeito. Bom, enquanto o pessoal vai comentando aqui, vamos passar de novo a palavra para você e vamos seguindo em frente. Pronto, como eu disse, veja como você está em sintonia, na sequência, porque parece até que você viu que eu estruturei, não é? Porque a primeira impressão é esta: olha, como é que eu vou, tá, diante do tema, né, que foi proposto? Olha, se eu não estou em condições de seguir Jesus, como é que eu vou ser irmãos, trabalhar diretamente com Deus, principalmente quando eu coloquei aí que a proposta é que Jesus veio trazer para nós, e aí parabéns também, veja como é boa a participação, é importantíssimo da Adriana. Ela lembrou uma colocação de Jesus, que ele não fez isso, ele não disse isso para nos agradar, não. Ele nunca precisou disso pela estatura espiritual, moral dele, né? Não. Ele nunca foi grosso, mas ele sempre colocou a gente, eu sempre digo que Jesus olhava para a gente não como nós somos, mas como nós seremos de futuro, assim, totalmente espírito de luz. Aí muda a questão do relacionamento, não é? Às vezes a gente diz a pessoa, a primeira impressão é que fica, se for mal, já viu, né? Aí dificulta o relacionamento. Então, aí talvez as pessoas dissessem assim, mas isso não é uma utopia? Não, não é utopia, porque como a própria Adriana colocou ali, ele disse, poder fazer o que eu faço e até mais. Veja. Ou seja, não é fazer apenas o que Jesus fez, não. Foi por isso que ele propõe no seu evangelho essa comunhão, ou seja, nós fazermos um trabalho juntamente com Deus. Veja, não é nem com ele, não é? Não é. Mas esse é o projeto pedagógico, eu estou chamando esse projeto de pedagógico, que podemos extrair do evangelho à luz do espiritismo. Por quê? Não é exclusividade do espiritismo. Quando eu coloco a luz do espiritismo, é porque o espiritismo nos traz a luz espiritual. Não é verdade? E que essa luz, se for analisado os seus ensinamentos pela luz espiritual, ele pode estar em qualquer filosofia. Não é verdade? Eu sei que você concorda com isso.
Claro. Tanto é que, não é É, verdade? é. Então, Com relação a isso, eu fico muito triste quando, às vezes, ainda encontramos irmãos das mais diversas religiões, mais diversos segmentos, mas principalmente quando tem um irmão nosso espírita que acha que o espiritismo é melhor que as outras doutrinas, né? Porque mostra que a gente tá, quando a gente tem uma visão dessas, a gente tá precisando aprender. Porque Deus sendo é míope, tão bom, Jesus é tão bom, que ele espalha esse amor e essa mensagem para todos os polos da terra, para todos os ambientes, para todos os corações. Você já pensou se ele dissesse assim, não, vou pegar toda a minha doutrina e colocar num só lugar? E aí, vai excluir os outros, né? não, perfeito. Veja como, mais uma vez, eu gosto, você sabe que eu adoro, assim, de valorizar a participação. Você me fez lembrar com essa sua fala oportuna, dentro da sequência do que a gente está falando, veja, de uma colocação de Jesus na época dele. Porque os judeus aproveitaram, né? Você sabe que Jesus sempre foi testado, né? Em todos os sentidos, até mesmo pelos próprios apóstolos. E alguns judeus chegaram para ele e disseram assim: Senhor, são poucos os que se salvam? Essa pergunta, a gente sabe, no contexto da época, está aquela questão do judeu ser o povo escolhido. Então, veja, eles já foram dizendo, minimizando, são poucos os que se salvam. Ele queria justamente ter na palavra o aval de Jesus. Não, só quem se salva são os judeus. Aí presta atenção à resposta. Inclusive, essa resposta eu digo sempre, eu levei-a sem dizer quem a deu, e levei para um companheiro lá do Ministério Público Federal, o Aloysio. Toda vez eu digo a ele, olha, eu sempre cito essa questão, viu? Aí qual, Francisco? Aí ele disse, ele é muito assim, ele é professor da Universidade Católica, antropólogo, ele é muito capacitado. Aí eu peguei a resposta que Jesus deu, que eu vou dar agora, quando perguntaram, né, que são poucos que se salvam, Jesus disse assim: meus discípulos virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia. Aí eu peguei só a resposta e disse: Aloysio, analise isso aqui. Ele olhou e disse assim: rapaz, eu posso levar para casa para você ver. Francisco, eu posso ficar 15 dias com ela ou mais, eu fico o que você quiser. Quando ele voltou, tá? 2 semanas depois, meu amigo, eu nunca esqueço isso, são fatos, né? Aí ele disse assim: meu amigo, eu estou impressionado. Ele disse: olha, lógico que essas palavras, algumas delas já estão obsoletas, mas isso foi dito há mais de 2000 anos atrás. E a pessoa que deu essa resposta, ele não tinha o que a gente tem hoje. Telescópio, não sei o quê. Eu estou impressionado. Ele quis dizer, na verdade, que os discípulos dele viriam de qualquer parte do mundo. Veja, entendeu? Então, é aquilo que a gente disse. Jesus nunca especificou, nunca restringiu absolutamente. Mas vamos seguir. Então, quando a gente lança comunhão com Deus como um projeto pedagógico do Evangelho que Jesus veio nos trazer, dizendo que é viável, aí agora eu me debruço com o meio espírita. Até minha visão passada, né? Aí a gente disse, nós temos que ser realistas, olharmos as estrelas, mas com o pé no mundo físico. Bom, não deixa de ser uma atitude coerente, né? Mas descrevemos as coisas, quando a gente diz isso, com objetivo reducionista. Jesus nunca reduziu nada, principalmente no que diz respeito, como a gente vai ver, na temática, tá? Quando se tratava de capacidade que cada um de nós temos, e ele valorizava, porque é aquilo que eu disse antes, ele nos vê como nós seremos, espírito puro, e que, porque ele sabe, quando ele diz que nós somos Deus, não é que sejamos igual a Deus, mas é que a gente tem a centelha da perfeição de Deus. É por isso que nós somos perfectíveis, não é verdade? É. Tá? Então, se também eu estiver complicando, diga, viu? Não. Claro que não. Aí, algumas pessoas até poderiam perguntar, como assim? Bom, tem muita gente no movimento espírita se esforçando apenas para não ir para o umbral. Eu diria que isso é muito pouco em termos de finalidade evolutiva. Não é verdade? Fora o medo, né? Fora o medo. Né? Inclusive, eu tenho uma palestra presencial sobre umbral. O umbral não é aquilo. Inclusive, alguns, inadvertidamente, com todo respeito à Igreja Católica, alguns dizem assim, é o inferno do espírito. Nunca que Lísia, no livro Nosso Lar,
ele deu a conotação de inferno, pelo menos, não. Ele começa dizendo, porque eu não vou falar aqui, porque senão não vai dar tempo. Ele começa logo dizendo o seguinte, que o umbral é uma região, veja como ele coloca, para André Luiz, tanto é que ele se assusta, se estivesse lá e não sabe de nada, aí ele disse assim, o umbral é uma região muito interessante para quem quer alçar voos maiores. Veja, ele diz, muitas pessoas não querem lá estar, embora já estejam, pelo pensamento. E tem mais, como ainda tem um pensamento desestruturado, ainda não condizente com as leis perfeitas do amor, da bondade, estão mandando material para manter o umbral onde eles estarão. Veja que colocação, meu amigo. Gerando Só isso energia. aí daria, não é? Ou seja, como é que eu não quero estar, mas eu mesmo estou mandando material para manter o local que eu não quero? Isso é muito profundo, não é verdade? É verdade. Eu começo esse se a gente tema fosse por fazer aí. uma analogia, era como se dissesse assim, ó, não quero morar ali naquele, tem ali um descampado, não quero morar ali não. Mas de qualquer forma eu vou mandar aqui cimento, areia, tá? Eu mando uma pessoa já para ir produzindo lá, fazendo a casa, porque quando eu quiser sair daqui, eu não quero morar lá não, mas já que vai estar pronto, né? Já que eu mandei fazer, eu vou. Perfeitamente, deu para entender? Ou seja, só aí a gente vê que não é a conotação que nós espíritas damos. Não. Aí eu vou citar aqui Castro Alves. Ele dizia sempre, ó, eu sou pequeno, mas fito os Andes. Tá? Cego, mas só quero luz. Veja que colocação. E eu, analisando a biografia de Castro Alves, ele foi reprovado, veja, no concurso para entrar na Faculdade de Direito do Recife, viu? Sabia disso? Eu não sabia, não. Ele foi reprovado. Continuou, depois tirou em primeiro lugar e cursou Direito, e a gente sabe, né? A qualificação do Castro Alves. Ou seja, persistia nos seus objetivos, né? Aí alguns dizem assim, somos realistas. Aí eu perguntaria, será? Ou o próprio pensamento limitado já conforma o resultado? Eu deixo aí a interrogação, tá? E aí, eu gosto sempre de dar um exemplo de um jovem, tá? Que você deve lembrar, porque saiu em todas as mídias do Brasil e quiçá no mundo, né? No mundo eu não sei. Mas no dia 28/6 de 2008, aliás, veja que é um fato recente, né? 2008, o cidadão Birajara Gomes da Silva passou em 136º, 136 posição entre 171 classificados para Recife num concurso do Banco do Brasil. Só que tem um detalhe, o Birajara, ele era mendigo, ele vivia na rua, não sei se você lembra disso, certo? O concurso, meu amigo, teve 19 mil candidatos inscritos. A prova tinha 150 questões e ele acertou, sabe quanta? 116. Veja, tá? Ele já tinha tentado, por 2 anos, concurso no mesmo cargo, que era auxiliar administrativo, de nível médio, certo? Então, ele sendo pedinte, morava, inclusive, residia próximo à Procuradoria da República. Depois é que a gente sabe desses fatos, né? Tomava banho com água da praça, dormia no banco de praça, ia para Nan House, ele dizia, pedia esmola, muito ele deixava de comer para pagar R$1 e pouco, em 1 hora de Lan House, sabe para quê? Não é para se divertir, não, é para estudar. Maravilha. Ou seja, vejam, né? Imagina uma criatura dessa. Depois eu soube, acompanhei a história dele, que eu não vou mais entrar em detalhe. Ele teve que se adaptar ao banco, teve problema psicológico, porque ele disse vestir uma roupa que ele vestia, surrada, de mendigo para vestir uma roupa, né? Foi um problema. Hoje não, hoje ele está casado. É uma história assim. Inclusive tem vídeo sobre isso. Quando é palestra presencial, eu faço questão de levar o vídeo. O vídeo é emocionante. Das pessoas dando depoimento, sabe que dava esmola a ele. Foi isso. Tá? Tem alguma pergunta aí? Tem alguns comentários também dentro do que a gente está falando. Pronto, vá, dê prioridade. Aqui. Vamos lá. Dê prioridade. O Nelson diz assim, Jesus veio nos lembrar do Christos que existe em nós. Eu em Deus, Deus em mim.
Esta é a comunhão, comum mais união. Por isso Jesus afirmou, eu e o Pai somos um. Que Perfeito? contribuição maravilhosa, né, Leandro? Parabéns. Isso. É o Nelson, é? É o Nelson Loreto. Loreto, parabéns, Nelson. Maravilha, meu amigo. Vou colocar nos meus inscritos, viu, Nelson? Vou, Tá vou ótimo. sim. Vou sim. A Creonice Albuquerque está sempre acompanhando a gente aqui. Boa noite, amigos. Muita paz para todos nós. Boa noite, meu anjo. Beijo para você. Que bom revê-lo. Foi ótimo estar com você aqui de novo, meu anjo. Beijo no coração. Ela é lá de Olinda, no Rio Doce. Agora, Rio também. Doce, aqui perto. Beijo para ti, Creonice. Marinaldo Menezes. Oi. Oi, caiu? Eu vou trazer o comentário aqui. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Teve problema de internet lá, deve ter sido, né? Mais uma vez. Mas. Eu acho que foi isso mesmo que caiu. Mas ele volta já. Já vi que chegou o sinal para ele lá. O Marinaldo Menezes, boa noite, meu irmão Leandro, e a todos. Muita luz para você também, querido. Muita paz para ti. Mas Oi, eu tô... eu vi. Eu vi. A semana passada a gente teve um probleminha também. Foi, né? Mas foi rapidinho. São os testes que a gente passa. É. Seja bem-vindo, viu, Marinaldo? Muita paz, muita luz. O Tiago Silva, Apolo na audiência, comigo na semana passada, tecnologia. Olha, foi com ele, exatamente isso. A tecnologia não favoreceu em nada, mas dessa vez com o nosso irmão vai dar tudo certo. Vai sim, mesmo que Já caia, está dando. vai dar certo. Obrigado, Tiago. Beijão, Tiago, muita paz. O Nelson Loreto, mais uma contribuição. Umbral é estado de consciência, como são céu e inferno. Inclusive, até o Papa, João Paulo II, né, ele fez essa afirmação. Isso, né? Que o que é, assim, para o mundo, né, muito importante, né, essa reflexão, né, de que é um estado de consciência, não é um estado físico aqui, determinado, né? Muito bem. Não. Ele está dizendo aqui, na minha opinião, claro. Na nossa também, concordo, né? Na nossa também, Nelson. Parabéns, Nelson. Tiago, é só uma correção. Na legenda que corre embaixo no vídeo, a data dessa live está de 30 de maio. Eita! É tanta coisa, né, que eu acabei... termina, mas é isso. Obrigado, viu, querido? Obrigado mesmo. Vai corrigir nesse instante. A gente faz na hora, né? Aqui como dizia meu pai, aqui é feito caldo de cana. Na hora. Eu dei um curso recente sobre para expositores espíritas aqui em Recife, né? De live. Aí, o que eu aprendi realmente, nós, na verdade, quem faz live faz televisão. Só que a televisão tem todo o recurso, tem toda a tecnologia. A gente não, é o apresentador, é quem fala, é o cameraman, é tudo. Não é verdade? A produção é... Nossa! Produção, acerta aí, tá certo, é agora. Aí já... Pronto, agora já tá feito. Agora. Parabéns. Tá feito. E agradecemos o nosso Thiago. Amigo, porque quem tá do Tiago, eles são auxiliares também, né? A gente vai checa tanta informação e ainda passa uma dessas, mas é muito bom que o Tiago, né, tá atento. Atento, justamente. O Nelson tá dizendo, fique à vontade, amigo, todo seu. Sobre o que você disse que iria usar lá no a nota que ele trouxe, né? Mas vou dizer que foi o Nelson Loreto, tá certo? Isso. Foi a fonte. Obrigado, amigo. A gente aprende um com o outro, viu? Nelson é professor universitário de odontologia. Vê para aí. Em Recife. E Se não me engano é isso. E mora lá tá morando agora lá em Gravatá. Às vezes tem que fazer uma live aqui também. Muito bem. Ótimo. Tá vendo aí? Wilson Freire da Silva. Boa noite a todos. Boa noite, querido. Muita paz. Seja muito bem-vindo.
O Marcos Cabral, grande abraço, meu amigo, muita paz. Ô, querido, saudade sua, viu? Saudade de você. Quando a gente retornar aqui, espero que você dê um pulinho aqui em Camusim e esteja presente lá no Chico com a gente. Beijão pra ti. É, A Soraya Vidal, boa noite, meu anjo, muita paz, está sempre aqui nos domingos também, dando uma passadinha por aqui, sempre fazendo um comentário. Seja bem-vinda, meu anjo. Agora, minha memória que não é boa, que eu até já falei para é. vocês, minha memória que não é boa, eu não lembro, eu sei que ela não é daqui de Pernambuco, é de outro estado, E inclusive. é? Ah, Beijão para você, que meu anjo. bom. Um abraço, Soraya. O Nelson está dizendo aí que é na FOP, Vá, Foque. Faculdade de Odontologia, deve ser do Pernambuco, né, da UPE, De né? Pernambuco. Universidade de Pernambuco. A Adriana está Olha dizendo que aí. a pandemia nos mostrou novos recursos e nos ensina a cada dia. É verdade, Adriana. Exatamente. É. Inclusive, quando estava acertando com isso, aí ele disse assim, não, eu já estou acostumado já com essa tecnologia, né? Com esse programa que a gente usa Essa aqui, ferramenta, é. essa ferramenta. Aí ele disse assim, mas a gente aprende sempre. Eu digo, então vamos aprender É. um com o outro, vamos Um com o aprender outro. É. juntos. Tiago disse assim, e faltou dizer que é um grande palestrante espírita, Nelson. É Olha, tá verdade. vendo? Vou querer o contato dele, viu? Tá vendo aí? Pronto, Tiago pronto. informou o É, Nelson, né? são excelentes as palestras dele. E aí Excelentes. eu quero, me Pronto, passa para ele, viu? Com a anuência dele, lógico. pronto. A gente já aproveita e já faz logo ao vivo, né? Porque É, aí ele já dá logo o ok aqui, aí ok, já pronto. passo para você. Não vou passar aqui, Numa mas quarta-feira lá eu no mando no Bezerra de seu, Menezes. eu Justo. mando o zap para ele, para E você. você também, viu, seu Leandro? Você também, uma quarta-feira. A quarta a gente tem uma É. dificuldadezinha aqui, que a gente tem uma atividade aqui E no Chico, é? na quarta-feira, É. reunião mediúnica. E é, mas tudo É, bem. Aí a gente vê outro dia. Que eu estou certo. abrindo talvez numa sexta, só para perguntas e respostas nessa modalidade, como eu disse a você. Ah, tá bom. A Soraya está dizendo que é de Umuarama, no Paraná. Ah, Obrigado, meu anjo. Paraná. É, Olha aí, tá vendo? Muito bem. O vai, Moarama, lembrança, todos. vai, vai longe, né? A É, ferramenta da internet, né? Que tem é muita gente maravilha. que usa de forma equivocada, mas ela bem utilizada, né? É uma coisa maravilhosa, né? Lá no canal do Bezerra, viu? Nós temos pessoas já do exterior, sabe? Sempre está presente. Aqui, normalmente, nessa live tem também uma companheira que foi daqui de Camusim, né? Ela morava aqui em Camusim, É. ela está morando agora nos Estados Unidos. É, a Andresa, que Hum. inclusive o pai dela desencarnou, acho que não sei se foi hoje ou foi ontem. Ah, E aí ela, naturalmente, ela não vai dar presente. Eu mando um beijo ah, depois que ela assistir, um beijo para você, lógico. Andresa. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, sua mãe, tá? Que fortaleça vocês nesse momento agora tão difícil, tá? Beijo Lógico. no teu coração. Deus ampare. O Nivaldo Benício dizendo boa noite, paz e alegria a todos. O Chico Camusim, Chico Xavier Camusim, forte abraço. Verdade Espírita Emmanuel, lá de Caruaru. Beijão, querido. Seja sempre bem-vindo, querido. E a resposta aqui, como eu disse, aqui é feito caldo de cana, aqui é Ora, feito na é hora, na hora. autorizado. Valeu, Nelson Valeu, Nelson. Loreto. Vai receber o convite com muito prazer. Tá, joia. Bom, a gente conseguiu agora dar para os comentários que já apareceram, como a gente disse, é prioridade em dar essas pausas para que Com certeza. fazer as perguntas, mas vamos retornar Com certeza. Bom, agora, veja bem. Lógico, a gente teorizou, agora eu vou dar uma prova. Aliás, duas, viu? Vou provar que esse projeto pedagógico que podemos extrair do Evangelho, eu vou, para isso, logicamente, eu vou oferecer assim duas faces, ou duas facetas de Jesus que ele deixou para nós. A primeira eu chamo assim, a autoimagem que Jesus tinha de si mesmo. Ou seja, o quanto ele acreditava em si próprio. Isso para a gente é importante, porque às vezes a gente fica tão para baixo, principalmente quando a pessoa que a gente diz amar, faz um comentário assim, não muito condizente, deixa a gente ir lá embaixo. Por quê? Porque a gente colocou toda a nossa autoimagem
né, na opinião do outro. Até nisso é diferente da proposta de Jesus, porque quando ele disse o reino de Deus está dentro de nós, é importante termos o aval das pessoas, mas primeiro a gente tem que estruturar esse reino de Deus dentro de nós. Eu não vou levar minha vida pautando ela na opinião dos outros, não é verdade? Não, absolutamente. Então, a primeira face, ou primeira faceta que a gente coloca é como Jesus tinha, assim, segurança em si mesmo. E eu vou citar um fato que ocorreu quando ele começou a, logicamente, interagir, que a gente sabe que foi a partir do quê? Dos 30 anos, né? E ele fez dos 30 aos 33, fez em 3 anos que talvez eu não faça em 3.000 encarnações. Mas, né? Então, ele passava esteve presente na sinagoga e tinha sido feita uma leitura de uma passagem do profeta Isaías que falava justamente, tá, sobre a vinda do Cristo. Veja. Aí, meu amigo, isso quem anota é Lucas. Eu gosto sempre de citar a fonte, que é no capítulo 4, versículo de 17 a 21. Lucas anotou isso aí. Então, pedem para Jesus, logo a quem? A gente sabe que a sinagoga era o local da época, né? A gente tem que ver o texto e o contexto da época, onde ele se reunia para discutir, conversar a respeito, principalmente das colocações, dos ensinos dos profetas, né? E foi lido justamente uma profecia do profeta Isaías, que falava da vinda do Cristo. Aí vejam, foi pedido logo a quem? A Jesus. Veja a autoimagem que ele tinha dele e veja o que ele simplesmente disse. Ele disse assim, hoje em mim se cumpre as profecias. Ponto. Eu sou o Messias. Ponto. Depois disse, eu sou um pastor. Chamem-me de mestre. Meu amigo, isso é muito forte, não é? Veja, a gente sabe, nós sabemos que Jesus, ele sempre, nunca retificou quando alguém o chamava de mestre. Mas lembram que ele não aceitou o qualificativo de bom? Lembram? É Não foi? Quando aquele jovem, né? Chegou para ele, bom mestre. Bom mestre. Aí ele disse, bom só o pai. Também um referencial que ele utilizou, né? É brincadeira. Aí ele continuou, eu sou a luz do mundo, sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele sabia o que era com convicção. Isso é a primeira face, ou primeira faceta. A segunda, veja que coisa extraordinária. Para o ser humano em geral, Jesus trouxe uma maravilhosa notícia. Eu coloco até 2 pontos para dar ênfase. Ele acreditava claramente na nossa natureza divina, no nosso potencial divino. Tanto é que ele disse, lembra, quem é que lembra? Seja perfeito como perfeito é Deus. Veja, lógico que nós... Aí, falando dessa imperfeição, como é que a gente pode, então, ser mão de Deus, né? Se a gente ainda é imperfeito e tem mãos imperfeitas, como é que a gente pode ser mão de Deus? Pronto, você está na sequência maravilhosa. Aí veja, só disse isso Jesus, até respondendo a sua sábia questão, porque sabia perfeitamente que a nossa natureza pode ser a pessoa mais viva, pode ser aquela pessoa que no momento, né? Por isso que em palestras presenciais eu sempre faço uma pergunta assim. Eu lembro até, faz muito ano, né? Minha filha hoje já está formada em odontologia, passou no concurso, Lívia, né? E casada. Mas eu lembro, ela, pivetezinha, foi comigo, aí eu lancei essa pergunta, quando eu lembro muito bem, o fato a gente não esquece. Aí eu disse aqui, quem aqui foi imperfeito, levanta a mão. Aí eu peguei as duas e botei para baixo. Aí ela disse, o senhor se acha, né? Assim mesmo, levantou-se, o senhor se acha, pivetinha. Aí depois eu expliquei, né? E muita gente levantou. Aí eu disse, eu não. Aí veja mesmo a pergunta, eu dizendo, o que eu fiz é, quem aqui é imperfeito? Não é? Não. Se eu perguntasse quem aqui está imperfeito, é diferente. Ou seja, Jesus sempre olhou para nós como nós seremos, tá? Então, ele só disse isso porque sabia desse potencial que a gente tem.
Tá? Aí, ó, como é que a gente pode ser mão de Deus, tá? Por conta da nossa natureza, que ele veio provar cada um de nós. E nós podemos ser, com essa natureza divina, ser a manifestação do próprio mundo. Veja, e preste atenção a algo que muitas das vezes tem muita pessoa querendo fazer tudo agora para merecer a felicidade no céu. Não. Perceba que Jesus, que não disse que sejamos perfeitos no reino do céu, mas naquele momento, naquela história, para a história própria humana. Pode perceber aí o que ele colocou, não é? Eu acho, viu, assim, aí é uma opinião nossa, uma informação assim fantástica do que nós somos. Ou seja, o que é que ele quis dizer? Que o meu potencial não é ser espírito de terceira ordem, não. Posso até estar, veja a questão de estar na terceira ordem, claro, mas meu potencial é de primeira ordem, espírito puro. Ou seja, quando Jesus, nessa segunda faceta, ele fazia questão de valorizar a natureza divina que todos nós temos em potencial, a gente pode não ser ainda em realidade total, né? Ele quis dizer o quê? Que a gente pode ser essa manifestação divina aí, sendo mão, sendo pé, sendo tudo, no próprio mundo, dentro da nossa própria condição, né? Ou seja, a proposta do evangelho que Jesus quis e trouxe para nós é ser manifestação de Deus aonde? No mundo. E Jesus disse que nós somos capazes disso, né? Eu, ou seja, eu, Leandro, Adriana, todos os amigos que participaram conosco, manifestando a perfeição divina no mundo, mesmo na contingência humana. Aí eu gosto sempre, viu, Leandro, de citar a manifestação do divino. O que é? A manifestação do divino diz assim: eu sou de origem divina e, como tal, só posso ser divino. Estou humano, mas posso me expressar divinamente humano, nos limites do humano, feliz por estar humano. Veja que eu acho isso notável. A gente não deixa de reconhecer a nossa incapacidade, até a nossa inferioridade no momento, mas a gente divisa quem? Aí também, quando eu faço essa colocação, eu lembro de uma palestra faz muitos anos, viu? Que eu assisti presencialmente na federação. Faz anos, né? Lógico, que ele só podia ser de Raul Teixeira. Ele estava na eloquência dele, um excelente expositor, né? Pena que ocorreu aquele fato que todos nós sabemos. E assim, na eloquência... Né? Tá retornando. Aos poucos, tá. Nós estamos vibrando. Um grande exemplo, né, de não desistir, né? Porque de dedicação. Às vezes a gente por muito pouco, muito menos do que isso. Às vezes a gente diz assim, não, eu já fiz já o que poderia fazer, isso aí já não está mais a meu alcance, e vou me calar e vou ver minha vida. E ele tá lá. Perfeita colocação sua, porque ele teve que reaprender a falar. Para quem não sabe, ele teve um AVC quando estava viajando para os Estados Unidos. Foi. Né, durante para uma série de conferências, seminários, foi. E aí agravou, né? Muito mal, tal. E, enfim, hoje ele já está aí começando a se recuperar, como disse o Francisco, reaprendendo a falar, e hoje está começando, com alguma dificuldade ainda, mas já está começando a dar palestra. Tal. Ali é um exemplo de dedicação. Um exemplo. Agora que eu te interrompi, deixa eu trazer aqui. Não, vá-se embora. Que depois eu digo o fato de Raul, mas está dentro da sequência. Você só fala dentro da sequência. O Nelson diz que amanhã no YouTube a palestra Pandemia, Lições a Aprender. É ele, né, que vai. Isso, Nelson, na tua página, né, Nelson? Quem quiser assistir, coloca aí, aproveita aí, viu, Nelson? Se for no teu canal, coloca o horário também. Que horário que vai ser? E sendo no canal dele, é só procurar. No YouTube, procurar Nelson Loreto, com 2 T's. Ótimo. Maravilha. É uma indicação. Se eu tiver tempo e tiver livre, eu vou, com certeza. Porque eu já quero ver na prática lá. Pronto.
né? Nelson, se você criar o link antes, né, com antecedência, porque ele fica lá no aguardo, É ajuda bom. também isso a divulgar. As pessoas já ficam, já coloca lá né, para poder receber o lembrete, seria interessante, viu, Nelson? A Luísa de Marilac está dando boa noite, amigos. Você é minha tia. Beijo, E tia. é? Olha, A gente chama de que tia Caca. maravilha. Beijão. O Antônio César diz assim: deveis ter mãos talentosas, construtoras, pois tudo que eu faço, vós podeis fazer também, e ainda mais. Mãos que Muito acalmam, bem. semeiam o bem. Isso. Excelente, Antônio César. Até uma coisa que a gente tinha comentado antes, né? Comentado. Foi. O Nelson está dizendo que vai ser publicado às 5 horas. 5 da Ótimo. manhã, 5 da manhã ou 17, Nelson? 17, né? Deve ser. Eu acho que deve ser. Então, às É. 17 horas, 17 horas, no canal do Nelson Loreto, tá? Vai ter uma palestra sobre o tema Pandemia, Lições a Aprender. Isso é muito importante, porque a gente está passando aí. É uma fase muito complicada, né, Muito. ainda, que a gente É. precisa, embora já faça mais de um ano já essa pandemia, mas a gente precisa mesmo tomar muito cuidado ainda. Mesmo vacinados, ainda assim, se cuidar. Sim, mas aí você ia fazer uma colocação a respeito, né, do Raul, o exemplo do Raul, né? Então Isso. eu estava presente na Federação Espírita Pernambucana, ele na eloquência da palestra, aí ele parou, aí todo mundo ficou assim, será que ele esqueceu? Aí ele disse, não, eu fui chamado a atenção, porque ele tinha acabado de dizer que errar é humano, ele disse, né? Aí ele disse, Camilo, chegou perto de mim assim, olha, pare, retifique-se. Aí disse, como assim? Mas errar não é humano? Não. Você só permanece humano porque você erra. É diferente. Aí ele disse, né? Eu nunca esqueci isso, meu amigo. Tá? Nunca esqueci. Podemos seguir? Podemos. Deixa eu só corrigir aqui. Pois não. Nelson está dizendo aqui, lembre da hora que começo. É às 5 da matina. É porque, então, gente, é 5 horas da manhã, viu, gente? É 5 horas da manhã mesmo, né? Pronto. Isso, É porque o Nelson, ele tem uma atividade que ele começa por volta das 3 horas da manhã, que é sob a orientação da mentora dele. Aproveitar aqui, e eu não tinha te dado o retorno, Nelson, mas sobre a paciência, né, que ela falou. Adorei aquela mensagem que ela falou, que a gente está realmente precisando, neste momento, de muita paciência. Sim, voltemos. Pronto. Então, entendeu a retificação que o Camilo, que é o mentor espiritual, né, o instrutor espiritual, que sempre inspirou o nosso amigo e deve estar novamente com ele, né, logicamente, somente dessa fase. Aí, prosseguindo, esse tal Umbanda é uma manifestação transitória, incompleta, limitada do potencial que é ser divino. Aí, preste atenção, né, todo, que inversão Jesus fez, né, da compreensão do ser humano. Veja como Jesus acreditava não, ele acredita realmente no ser humano, não é verdade? Isso. Aí, você, Jesus, né, você não é simplesmente um ser humano, mas um ser divino com manifestação ainda humana. Eu acho, né, notável essa segunda faceta no processo de valorização de cada um de nós, né? Seu potencial é ser perfeito como Deus o é. Percebam como Jesus acreditava e credenciava os seres humanos, não é? Ou seja, vejamos que o que derivava sempre da crença de Jesus era a atitude, principalmente, que qualquer pessoa para ele, tá? Como ele via a pessoa, observava a pessoa, não o que ela é no momento, mas o que ela vai ser de progresso, de espiritualidade, de bondade, então muda completamente a questão do tratar. É por isso que quando alguém que veio para sinalizar para os soldados, né, o centurião, que era ele, porque tinham sempre a semelhança, a mesma semelhança, aí deu o beijo que foi para muitos da entrega. Ele não. Ele chamou simplesmente porque ele deu o título de amigo. A que vieste, amigo, embora soubesse, veja,
quando ele fez isso, né, ele não estava vendo o beijo, que a gente diz, é o beijo da traição. Não. É o beijo do erro, momentâneo. Ele, quando ele disse aquele, ele deu o título de amigo, ele vendo aquela criatura, tá? Mais além. E que realmente ocorreu. Na verdade, ele se arrependeu tanto que suicidou-se, a gente sabe, né? Mas o que? E a gente sabe, é outra palestra que a gente tem, que Emmanuel ressignifica, né? O beijo, entre aspas, da traição, não. Olha, ele simplesmente fez antecipou-se, assim, ele disse, ó, Jesus sempre disse, né? Que se ele fosse preso, ele poderia constituir o exército do céu, só que ele não entendeu que não era a força física, né? Aí ele disse, se eu entregar ele vai, né? Constituir, chamar, então a gente implanta o reino de Deus na terra, coitado. Ele pensava que era pela violência, Pela não força, Ou seja, né, aí Emmanuel nos diz que, na verdade, a intenção do apóstolo era boa. Né? Ele queria o quê? Que implantasse logo o reino de Deus que ele falava tanto. Né? O exército do céu se insurgisse e pronto, está implantado. Só que não é dessa forma. Não é verdade? Não é dessa forma. Então, ocorreu isso, né? Aí eu cito sempre, quando eu também, assim, vejo, paro nesse exemplo de Jesus e o quanto ele valorizava, o encontro que Jesus teve com Emmanuel. Para mim, é uma das passagens assim, mais bonitas, né? No livro há 2000 anos. Mais bonita no livro. No livro há 2000 anos. E eu sempre digo que a gente vai ficar tão maravilhado que vai ler 50 anos depois, né? Ou seja, a gente sabe a história de Públio Lento. Pois não, pode falar. Quando eu li aquele livro, para mim, ele foi um dos melhores livros que eu já li. Naquele momento ali do encontro ali com Jesus, eu me imaginando ali, vendo a cena, eu me emocionei. E achei tão bom aquele livro, que assim, quando um livro é bom, né, a gente quer devorar o livro, né, porque quer ver como é que termina a história. Mas aquele foi interessante porque eu fui lendo né? tal. Porque a gente entra na história. Queria não que acabasse. Aí quando passa, a gente vai lendo. Quando chega, passa da metade do livro, a gente começa desacelerando, porque não quer que termine. Aquele sentimento. É desse jeito. Também, eu não sei se aconteceu já contigo também. Ocorreu, e depois fiquei ansioso para ler 50 anos depois. Isso. Né? Então, essa cena, eu não sei se vai dar tempo, faltam 3 minutos eu falar. Será que não, dá? Veja, na realidade a gente faz a live normalmente de 1h30. Certo. Sim, certo? Então pronto. Certo, então pronto. Eu pensei, né? Então vamos embora. Eu estava aqui, mas tranquilo, por mim, tá excelente. Eu acho que essa modalidade, você está de parabéns, meu amigo. Maravilhoso. Vou copiar, viu? Vou levar uma proposta, como eu disse a você. Por isso que eu fiz questão, até desagendei, coloquei um colega, como eu disse a você, para poder atender logo, mas também para usufruir, né? Então, meu amigo, aí eu cito esse encontro que para mim é maravilhoso. Primeiro, a gente precisa, para quem está aí lendo, para deixar assim motivado a ler o livro há 2000 anos, porque Emmanuel nos diz que era a história dele, né? Logo na apresentação do livro, ele disse: eu vou fazer um esforço muito grande, porque relembrar algo que a gente quer esquecer. Vocês vão ver que eu não sou tão bom como vocês imaginam. Emmanuel na humildade, né? Aí diz assim: e para o espírito, lembrar é viver novamente. Então vocês vão conhecer a história do orgulhoso senador Públio Lentúrio, ou Públio Lento, quando quis, né? Então a história trata de Emmanuel, sua esposa Lívia, que por sinal eu botei o nome da minha filha, né? Por conta desse livro, eu e minha esposa. Ele era casado com Lívia, um espírito de alta hierarquia, né? E tinha uma filha de nome Flávia, de mais ou menos 7 anos. E ela estava com lepra. Lepra naquela época, não é hoje não, que tem cura, medicamento nos postos de saúde gratuito, mas naquela época não. E aí, ele era senador romano, procurador romano, condições, servia na própria metrópole do mundo, que era a Itália, em Roma, junto com César, o Deus Todo-Poderoso, entre aspas, né? Tinha corte, tinha médicos, e os médicos reuniram-se
com ele e a esposa e propuseram: olha, nós, na ciência oficial, não podemos fazer nada. Ousamos, entretanto, está lá no livro, né, com mais detalhe, que o senhor pegue sua filha e vá para a Palestina. Quem sabe com os ares, né? A gente sabe que o acaso é um nada, o nada não existe, a gente sabia por quê, né? Depois é que a gente vai ver por quê. Aí ele disse que o amor de pai prevalecia. Ele disse: é lógico que lá não vai ter a mesma comodidade, né? Uma região áspera. Aí disse, né? As intempéries. Aí ele disse: não, o amor do pai, a mãe nem se fala. Aí os dois foram, sintetizando, foram para lá. Só que foi passando o tempo e em vez dela melhorar, estava piorando. Aí é uma cena muito triste, né? Ele sai do trabalho, porque ele trabalhava 2 expedientes, sinédrio lá. Ele sai e vai almoçar em casa. Aí ele disse que antes de almoçar, entra no quarto da filha. Aí ele coloca o quadro para nós, de Flávio. Já estava com feridas purulentas, com dores. E aí ele, querendo dar um alento, diz assim: filhinhas, dizes para papai o que tu queres. Dizes, filhinha, para que eu consiga arrancar um sorriso dos teus lábios. Isso é muito profundo, né? Veja, a pessoa tinha todas as condições financeiras, de poder, mas não ter o sorriso da única filha, né? Se consumindo no corpo. Aí ele diz que ela faz um esforço muito grande e diz assim: eu quero o mestre Nazareno. Ele não exterioriza, mas pensa, aí diz: ela poderia me pedir qualquer coisa, menos aquela. Como é que eu vou sair da minha estirpe, descer da minha estirpe de senador romano, para procurar um galileu simples e ignorante, que com certeza eu vou ter dificuldade de falar a língua, dialogar com ele, porque ele fala o pobre aramaico. Mas, em amor à minha filha, hei de procurar, inclusive publicamente. Ele vai, almoça, vai para o segundo expediente, só que vem à tarde, aí ele diz com ela à noite, aí ele admite: o orgulho de pai venceu o amor de pai. Eu vou dar um tempo, não quis ir logo para casa, porque o que é que eu vou dizer à minha filha? Que fui fraco, né? Você deve lembrar disso. Eu acho muito maravilhoso. Aí ele disse que prefere ficar no banco tosco, dando as costas para a via pública, observando o lago de Genezaré sendo iluminado pelas luzes da lua, que a gente sabe que é do sol, e vertendo copiosas lágrimas. Quando ele está nessa introspecção, ele e os seus pensamentos, ele escuta que passos encaminham a sua direção. Ele, como era um senador, até por segurança, ele diz que volta ao olhar e se depara com quem? Com Jesus. Ele diz que aqueles 2 olhares, com magnetismos tão extraordinários, fizeram com que ele tivesse uma postura que ele não tivera sequer quando tivera pela primeira vez com Deus Todo-Poderoso, que era César. Isso fez com que ele, sem o querer, se ajoelhasse. Ele que achava que teria dificuldade em entreter um diálogo com o mestre, ele disse que ouviu perfeitamente quando ele abriu aqueles lábios maravilhosos e assim se expressou: senador, o que é que tu queres? Não é? Vim atender a súplica de um coração desditoso e oprimido. Veja. E ainda assim eu te digo, senador, que quem cura a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do homem, aí eu abro um parênteses. Né? Ou melhor, eu vou iniciar, porque eu fico tão emocionado. Ele, senador, ele fez a pergunta: senador, por que me procuras? Foi isso mesmo. Seria melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas, senador, eu não vim derrogar as leis sábias e santas e supremas do meu pai, mas vim atender a súplica de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, eu digo, senador, que quem cura a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do homem, não é a tua fé, mas a fé e o amor de tua mulher.
Se a recuperação de tua filha representa a alegria, hei de te dizer que já conseguiste. Agora te advirto que isso representa um agravo de responsabilidade não para comigo, mas com o Pai Todo-Poderoso. Entretanto, senador, veja a proposta que ele fez, soa para o teu espírito o minuto supremo. Cabe a ti aproveitares, ou se preferires os séculos de sofrimento. Aí ele cai em si e diz assim, lamentavelmente, eu preferi os séculos de sofrimento. E quem lê o livro até o final vai ver, né? O quanto ele sofreu por se manter orgulhoso. Não preciso dizer que quando ele chega em casa, a filha está completamente curada. Então eu sempre cito isso, não é? Quando ele atendeu, aí eu volto ao tema da nossa live. Quando ele foi atender, ele não estava atendendo o senador, como ele disse mesmo, orgulhoso, né? Não, mas aquele que seria o quem? E que se transformou-se no Emmanuel que a gente conhece, né? Transformado. Não é isso? Eu gosto sempre de citar esse fato, né? É importante isso, né? Porque às vezes a gente olha, tem que esquecer essa questão do tempo, ou melhor, tem que se prender à questão do tempo, ou a gente olha o senador orgulhoso e diz assim, pobre coitado, não aproveitou, Coitado. teve tanta oportunidade. Se a gente se prender a isso, ou se a gente se prender ao presente, o Emmanuel, tal, que foi isso, que é orientador de Chico e tal, né? Maravilha, mas a gente não percebe que aquele orgulhoso lá, ele caindo em si, um dia ficou, e foi sim, seguir as orientações do Mestre Jesus, né? Perfeitamente. Ou seja, nós ainda imperfeitos, né? O Leandro aqui imperfeito, Francisco. dia poderá cair em si e dizer assim, esse erro eu jamais cometerei. Deixa eu trazer só os comentários aqui. Mas prioridade. Isso. Adorando. E já fazer mais uma colocação em seguida. A Adriana diz assim, às vezes a gente se esconde, entre aspas, atrás de nossas imperfeições para recusar o serviço na seara do mestre. Perfeito, Adriana. A seara é grande e poucos são os seareiros. Assim como podemos ser mãos de Deus, mesmo com nossas milhares de imperfeições que ainda temos. Perfeito, Adriana. Que foi o que eu disse a você? Muito bem que colocado. Ela é clarificada? Eu disse, rapaz. Eu disse, meu amigo. Tem até uma pergunta, né? Logo a seguir, que eu quero trazer aqui para a gente fazer essa reflexão. Não, tranquilo. E aí tem também a colocação do Nelson, a frase de Jesus, reverbera há mais de 2000 anos na consciência humana. Está no teu querer. É mesmo. Tá vendo? Como eles estão. Um alerta ao livre-arbítrio. É verdade. Que maravilha, que maravilha. O pior de tudo é que a gente... Eita, como a gente é difícil. Meu amigo. Mas é assim mesmo. A imperfeição humana a gente vai deixando depois, para depois. Mas eu sei sua história, Leandro. Eu sei sua história. Você é um exemplo, você sabe disso. A sua vida você me contou, eu não vou contar aqui, mas é um exemplo. Não, bora pro assunto. Não é? Mas você sabe. Então, vamos embora, né? Dentro das suas possibilidades. Vamos embora? Bora. Vou dar um outro exemplo. Só fala em Jesus? Não. Eu vou citar o Gandhi. Gandhi, né? Outro grande instrumento. Inclusive, teve a coragem de colocar na sua tenda, a gente sabe que ele foi morto, né? Foi assassinado por um correligionário. Indiano também, logicamente equivocado. Ele também até saudou, né? A ele. A gente sabe a história de Gandhi. E Gandhi lembra que certo dia, assim, ele entrava no comboio da Índia, muito apressado, escorregou e perdeu um dos sapatos dele. Aí o trem, logicamente, seguiu e ele calmamente tirou o outro, mirou assim e jogou quase perto do sapato. Aí a pessoa estava dizendo, oxe, por que o senhor fez isso? Aí ele disse, veja, um sapato não vai me servir. Eu jogo alguém que esteja precisado, vai pegar os dois, pronto. Ou seja, ele, logicamente, que pensou no quê? Em beneficiar.
mesmo, entre aspas, numa perda, né? Mas que ressignificou a perda do sapato, não é verdade? Aí ele ainda disse, agora ele terá um par, que eu tive a honra de doar. Não é? Veja, já pensou? Quer um outro exemplo? Eu gosto sempre dos exemplos, né? Porque os exemplos, eu digo sempre, as palavras podem convencer, mas os exemplos arrastam, já dizia Paulo, né? Então, nós temos o exemplo do próprio Quirilo Cornélio, que foi o centurião, tá? Que teve, assim, a incumbência de guardar Jesus na cela dele, preso antes de ser o quê? Crucificado, né? Acredito que todos vocês sabem. Só que o centurião Quirilo Cornélio não foi por acaso, não, que ele foi designado. É porque antes mesmo, tá, o procurador Pilato recebeu uma ordem de César, veja, de Roma, veja como as coisas, né? E pediu para que ele colocasse alguém, assim, de forma camuflada, tá? Para ver se Jesus, nos seus discursos, porque chegavam para ele lá, né? Informações que ele tinha intenções políticas. Imagine Jesus, né? Tem intenções políticas partidárias. Não, eu digo sempre, inclusive, nós estamos fazendo política. Porque política, na acepção da palavra, é a ciência do bem viver. Tá? E por isso que eu digo que o Centro Espírita, quando faz uma live dessa, que tem por objetivo o bem, está fazendo política, mas política no sentido lato da palavra, ciência, né, que objetiva o bem. Não política partidária que a gente respeita, tem um momento para isso, a gente tem que escolher, assim escolhe por nós, isso todos nós sabemos, não é verdade? Mas ele queria saber, e Pilatos, sabendo que Quirilo Cornélio, que era um centurião romano, a gente sabe que é um oficial romano que tem 100 homens à sua disposição, não é? Ele tinha uma noiva, era noivo de Abigail, que não é Abigail do livro Paulo Estevam, não, que é outro livro extraordinário, né, Leandro? Não é. Porque era um nome assim, o Abigail, um nome muito comum, como Maria, por exemplo, hoje, né? Então, ele, como era noivo de uma jovem, né, que, inclusive, ele sabia que ela seguia as prédicas de Jesus, ele se camuflou e foi escutar com ela. Não disse nem a ela, que era um segredo, né, de Estado, só que, meu amigo, ele ficou impressionado com Jesus. Não só com o discurso, mas principalmente os feitos, e a gente vai ver. Né? E aí, o que é que ocorreu? Jesus é julgado, tem até a participação que Emmanuel tentou inocentá-lo, até no livro mesmo, né? A gente vai ver há 2000 anos, né? Esse livro é fantástico. A gente vai ver um momento que ele tenta, junto com Pilato. Pilato até não só lavou as mãos, que a gente às vezes também é muito ortodoxo nisso, né? Tentou, mas ele estava com contingência da época, a gente tem que ver o texto e o contexto. Eu sempre faço essa colocação, né? Porque senão a gente entra no pretexto, ou seja, vai dar uma interpretação equivocada mesmo sem querer. Não é verdade? Então, ou querendo, gostei, quando tem má intenção. É realmente. Então, o que é que ocorreu? Contingência do destino. Aí, o próprio Pilatos coloca quem? Para guardar Jesus, como se ele fosse fugir, mas era o praxe, logo Quirilo Cornélio. Quirilo Cornélio, a gente sabe que até permitiu a visita de Maria, a mãe de Jesus, na calada da noite, ou seja, ele se afeiçoou tanto a Jesus. E presta atenção o que ocorreu. Quando muitos apóstolos debandaram, né? O oficial, centurião romano, ele sabendo que era a última noite de Jesus, ele de madrugada abriu a cela do Cristo e fez a seguinte proposta: Senhor, deixa-me morrer em teu lugar. Porque eles tinham mais ou menos a mesma estatura, cabelos, certo, nazareno, e facilmente ele poderia. Aí ele disse: deixa-me, Senhor, morrer em teu lugar, porque o que vale a vida de um mísero soldado, a tua, que eu sei que é importante para os cegos, os oprimidos, os leprosos, porque eu nunca vi em toda Israel uma voz se levantar para defender essas criaturas. Deixa-me, Senhor, para que eu possa honrar a minha existência, fazendo esse não sacrifício, mas para mim uma honra muito grande.
Aí disse o relato que Jesus chorou em gratidão e disse a ele que agradecia muito, mas ele precisava selar, mesmo que fosse com sangue, a missão que ele veio desempenhar. Veja, Pedro. Aí eu vou usar uma expressão de Emmanuel, né? Quando ele se refere ao Quirino Cornélio, Quirino Cornélio servindo a Roma, ao Deus Todo-Poderoso César. Aí ele disse: Deus saúda todos os santos, principalmente os santos de César. Ou seja, mesmo seguindo a César, ele não deixou absolutamente de servir a quem? A Deus, né? Por isso que Jesus também, sabiamente, ele dizia, quando queria enredá-lo, né, com a questão da... Veja aí o imposto, que até hoje ninguém paga imposto assim, de boa maneira, né? Sempre questiona. E Jesus simplesmente, de quem é seus filhos? De César. Pois a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, essa criatura não deixou de servir a César, mas também servir a Deus. Não é verdade? Tem alguma colocação aí? Tem uma Pronto, colocação. dê prevalência, viu? Antes, o Nelson tá pedindo para corrigir a Glorinha, né, que é a mentora dele. Ele diz assim, ó, corrigindo, Glorinha alertou-me que a postagem da palestra será na terça-feira, às 20h30. Sinto muito. Tá bom, ele é muito bem. Você tem que prestar atenção à Glorinha. Eu queria agora, o tempo voa, né? O tempo passa muito rápido. Não é, meu amigo? Mas aí eu queria uma questão para te direcionar agora para questões práticas. Pronto, vamos embora. Como é que a gente pode realizar assim, algo com Deus? Deus que é justo, bom, soberanamente bom e justo. Como é que a gente pode trabalhar com Ele, já que a gente ainda é nessa imperfeição que a gente está dizendo agora, né? No momento, a gente é tão imperfeito. Como é que a gente pode, numa visão prática... Muito bem. Muito bem. Olha, mais uma vez eu lhe digo, você está dentro da sequência, meu amigo. Suas questões maravilha. Obrigado, inclusive, né? Porque você sabe que há perguntas que elas são muito mais profundas do que qualquer resposta. Mas aí, dentro da sequência, estruturando a temática para dar uma linha de raciocínio bem lógica, bem dinâmica, mas ao mesmo tempo também bem lógica, eu me deparei com uma proposta de uma autora, ela é norte-americana, a Brené Brown, não sei se você já conheceu. Ela, veja bem o que foi que ela fez. Ela simplesmente foi nas redes sociais, há uns anos atrás, e ela começou a falar a respeito das imperfeições dela. Meu amigo, assim, foi... E aí, o conteúdo disso aí, ela transformou no livro que ela chamou, veja, A Coragem de Ser Imperfeito. Tá? Eu acho que contempla o que você perguntou, porque como é que a gente tem Deus, né? Infinitamente justo e bom, soberanamente justo e bom. Quer dizer, nem está ali, como Kardec coloca, né? Todas as virtudes que a gente imagina que Deus tenha, porque seria limitá-lo. Mas, pelo menos, ele não pode ser Deus se não deixar de ter qualquer uma, que ele diz, né? Eu acho o raciocínio de Kardec perfeito, não é verdade? A gente não sabe tudo, mas se ele não tiver qualquer uma dessas, ele não será Deus. Ele pode ser qualquer coisa, né? É verdade. Não é verdade? Eu acho que Kardec é demais. É o bom senso encarnado mesmo. Então, ó, ela escreveu o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Então, o que é que ela escreveu no livro? Ela assim, versou sobre assunto que costuma ser evitado, como vulnerabilidade, vergonha, medo, imperfeição, tá? Ou seja, ela falou a respeito dos defeitos que geralmente nós temos a partir dela própria. E ela viu que houve uma receptividade muito grande. Ou seja, para que eu possa fazer algo, até mesmo nessa proposta de Jesus, ó, comunhão com Deus. Já imaginou fazer algo junto a Deus? Com Deus, meu, não é para Deus, não. Presta atenção que Jesus colocou. Não é? É com Deus.
a gente pode dar a nossa participação de acordo com aquilo que a gente tem, tá? Ou seja, mesmo eu me reconhecendo ainda imperfeito, mas será que eu já não posso fazer algo? Por exemplo, você, como eu disse, tem um exemplo que eu não vou citar, mas vários, eu conheço muitos relatos, porque eu estou no movimento espírita desde 84. E parece assim, não sei o que é que eu tenho, as pessoas vêm, se eu fosse fechar num livro, as histórias assim, de transformação das pessoas ao ter conhecido a orientação espírita, seria assim extraordinário, seria um livro de consolação prático. Então são pessoas que mesmo reconhecidas na sua imperfeição, que muitas das vezes despertaram porque caíram, porque o cair, como diz as próprias escrituras, é do homem, mas o levantar é de Deus, levantar é de Deus, porque ele está sempre dando oportunidade. Então, quando você cria, o que é que eu vou fazer? Agora ninguém pode vir ao centro, você quer um trabalho como este. Meu amigo, você pode ter qualquer imperfeição. Mas quando você cria algo como este, isso é levado em consideração. Aí eu sempre cito o quê? A colocação de Amélia Rodrigues, né? Quando ela diz assim, as leis de Deus não se afirmam em condenações, e sim em justiça. Essa, porém, nunca é expressa sem misericórdia. Ou seja, Jesus e o próprio Deus, ele utiliza a nossa pouca capacidade para realizar algo. E principalmente se for em benefício de alguém, porque quando a gente beneficia alguém, está se beneficiando. Não é verdade? Então, por exemplo, a prece do investidor, que é a de Francisco de Assis, que eu digo São Francisco, para a gente mostrar a santidade dele mesmo, que não é nem dele a oração de São Francisco, né? Ele vivenciou tanto. É como alguém coloca, é a prece do investidor, ele não pede nada para ele, não é? O que é que ele diz, né? Onde houver ódio, meu amigo, eu sempre cito logo primeiro, onde houver ódio, que eu levo o quê? O amor. Só aí. Ou seja, ele não pede amor nos ambientes, não. Onde houver ódio, que eu leve o amor. E a gente sabe o poder de transformação que ele infligiu a si próprio. Ele era era um jovem do mundo, não é verdade? Depois ele despertou. Então nós poderemos até aproveitar uma única existência, podemos. Lógico que a gente não deve nos violentar, porque quando ela coloca no livro, eu acho interessante a proposta dela, por isso que houve ressonância nas pessoas. Poxa, eu imperfeito, eu posso fazer alguma coisa? É o que ela coloca, a Brené Brown, né? E eu acho sugestivo a coragem de ser imperfeito, ou seja, se você no momento está tendo medo de algo, admita que tenha medo. Agora, não se estacione no medo. Converse com alguém, não é? Por exemplo, eu sei que você faz um trabalho extraordinário no Chico Xavier, em Camocim, de conversar com as pessoas. As pessoas vêm naturalmente conversar com você, não é verdade? Aquele diálogo que a gente tem nos centros espíritas, por exemplo, né? Ou seja, quando a gente utiliza a psicologia espírita, que às vezes até não é nem uma prática nossa, mas só a orientação espírita, ela tem um poder transformador extraordinário, é ou não é? Entendeu? Então, de forma prática, o que é que eu posso fazer? Alguma coisa. Eu lembro que, assim, bem há uns 2 anos, até uma amiga nossa, lá do Ministério Público, ela estava com um problema muito sério, inclusive pensando em suicidar. E veja, temos todo o apoio, fui eu e minha esposa com ela para um cinema. Lógico que ela não prestou atenção, mas ela chorava. Ela disse, Chico, sabe por que eu estava chorando? Como é que você saiu, você e sua esposa, de casa, para me dar atenção? Você viu que eu não estava prestando atenção, mas eu estava chorando, emocionado com a atitude de vocês. Veja, meu amigo, minha esposa, a gente podia ser a pessoa pior do mundo. Aí, outra coisa que ela disse... Podia ser a pior pessoa do mundo, né, mas fez o que era essencial para ela. Essencial, atenção, entendeu? Atenção, aí presta atenção, o poder da informação espírita. Aí ela disse uma frase que você me disse, que não é sua, que você sempre dizia. Quando eu alegava que estava solidão, aí você disse algo, transformador. Ela hoje é uma referência. Um dia eu vou lhe apresentar ela. Ela participa lá do Bezerra, assim, em live, né? Hoje ela faz coisas extraordinárias, inclusive internet, né? Eu não vou nem citar o nome dela aqui, que ela não, Chico.
Não sei se ela está aí. Aí, veja, foi algo que você me disse do espírito Joana de Anjos. Você disse assim, que ela tinha falado, só se é solitário quem não é solidário. Chico, isso aí ressignificou minha vida. Entendeu? Transformou. Hoje eu fico maravilhado em falar sobre ela, porque hoje, ela disse, quando alguém me pede uma prece, eu estou lá. Eu fazendo uma coisa, ressignificou a vida dela. Aí ela disse, pode não ter resolvido tudo, hoje eu sou bem comigo. Hoje algo que você dizia, você precisa despertar para o potencial, que eu vejo que você tem potencial. Chico, você me mostrou isso. Eu disse, mas eu só mostrei porque você tem. Então, é isso. Ou seja, todas as minhas dificuldades, imperfeições, que a gente tem que ter conhecimento, tem que ter consciência, mas também saber o quanto eu também interajo em algumas coisas boas, por que não? Porque a gente, eu sou imperfeito, todo mundo já sabe, vamos fazer algo diferente. E quando a gente tem um depoimento disso, isso vale por uma vida, meu amigo. E a gente vê que a pessoa ressignificou sua vida, eu sempre dizendo, porque aí citava justamente o teor da nossa conversação hoje. Não é? Assim, o reconhecimento que Jesus tinha e colocava para nós, escancarava para nós assim, está no Evangelho. O quanto nós temos de Deus em nós, é preciso a gente o quê? Procurar esse potencial divino que a gente tem. É a resposta que eu poderia dar. Não enterrar o talento, né? Com certeza. Não enterrar o talento. Mais seja ele qual for, perfeitamente. Verdade. Não é verdade? É verdade. Então, não sei se eu contemplei a sua pergunta, mas... Claro, e aí eu vou... É interessante que a gente pode ser mão de Deus, né, com as coisas mais simples. Veja coisa tão simples, entre aspas, né? Tão simples. Chegar e convidar uma pessoa para assistir a um filme, ou seja, tirar ela de dentro daquele ambiente onde ela estava, para ela ter uma nova visão. A intenção do foi que essa. Estava se passando. Pois é. Né? Mas o que é que eu vou fazer? Como é que... É uma coisa simples. Simples. Né? Às vezes a gente diz assim, não, eu queria tanto mudar o mundo, mas a gente não se esforça nem para mudar o mundo da gente mesmo, o mundo interior. E observar quem está próximo de nós, né? Precisando de ajuda, seja qual for. Pois é. São coisas simples, né? A gente pode ser Deus abraçando as pessoas na hora da dor. Perfeitamente. Né? A gente pode ser Deus na hora que a gente alimenta alguém. Eu tenho visto aí muitas situações, né? Isso sempre me dói muito quando eu ouço uma frase, quando diz assim, eu tenho fome. Isso sempre me dói muito. E foi, inclusive, lembra que eu disse a você que o tema veio no estudo? Né? Foi. E aí dentro do estudo, aí foi inspirado no estudo. Tinha lá a questão, né, de eu tenho fome. Então, quando a gente socorre alguém, quando a gente ajuda, quando a gente, mesmo que a gente não tenha a condição de matar a fome dela por todo o tempo, mas a fome naquele momento que a gente possa fazer. Mitiga, justo. Aquilo a gente mantém pelo menos um raio de esperança ali para elas. Eu vou aproveitar e vou fazer um pedido, né, para o pessoal que está aí acompanhando. Alguém pode dizer assim, é propaganda, que seja. Que seja. É para o bem? É para o bem. Nós temos as atividades do Chico, nós permanecemos com algumas atividades, só que de forma diferente. Por exemplo, a assistência social que a gente faz, a gente não está fazendo da mesma forma que fazia antes, que é a campanha do quilo, de porta em porta, tal, por conta da pandemia. Mas a gente está arrecadando dinheiro, pedindo para que as pessoas possam contribuir, e aí a gente compra os alimentos e monta as feiras e faz a entrega. Então, as pessoas que quiserem contribuir com essa tarefa, sendo mão de Deus nesse momento também, nós estamos colocando aí no rodapé os dados, né, da conta do Chico. A conta é do próprio Chico Xavier de Camusim. Quando vocês fizerem ou o depósito ou o Pix,
vai aparecer para vocês Chico Xavier Camusim, ou o próprio nome inteiro da instituição. Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Tá certo? O Pix tá aí, que é o CNPJ do Chico, que vocês podem anotar aí depois, verem depois, tá? E poderem contribuir. A gente sempre presta conta, inclusive, todos os meses a gente também faz a prestação de contas. É importante. Muito bem. Enfim, vamos concluir, né? Vamos nos encaminhar para a conclusão. Deixa eu trazer só aqui boa noite, pessoal. O Lulinha, Luiz Ferreira. Lulinha, beijo para ti, querido. Colega meu no banco. Ótimo. Hoje está aposentado também. Olha aí, vamos trabalhar, Leandro. Bora. Adriana, querido amigo Francisco, estou Olha aí, tá com você, mas voltarei a ser mãos de Deus. Maravilha. Tá não, minha filha, você tem muito potencial. Retire a legenda. Tá certo, Nelson. Tirei. Bom, vamos lá, vamos nos encaminhar, né, pro final. Você tem mais alguma colocação, Francisco? Não, eu só tenho a final, que já chegou, né? Eu diria que o objetivo de Deus é a construção de virtude em nós. E aí pensou em tudo para que isso seja possível, ou seja, estruturou e concedeu a cada um as suas leis. E a gente só é imperfeito, só é infeliz quando a gente se afasta dela. Simplesmente isso. Não criou o mal é a ausência do bem, como a gente sabe, não é? Então é isso, é o que eu podia e espero, assim, adorei, realmente, você está de parabéns, todos estão de parabéns, eu percebo que o pessoal já está acostumado, isso a gente ressignifica, assim, mostra a importância da participação realmente de cada um, você está de parabéns mesmo, e espero, assim, de minha parte, agora é a minha parte, espero ter contribuído, pelo menos aquilo, no mínimo que você pensou, tá certo? E demos nossa contribuição. Com toda certeza. Obrigado mesmo. O Nelson tinha escrito, né, retira a legenda para ver a conta, então eu acho que da forma como estava apresentando não dava para ver. Nelson, então, obrigado pelo retorno, né, porque se não dava para ver, então deixa eu colocar agora de forma diferente. Assim, estático, uma letra maiorzinha. Valeu, Nelson, obrigado pela dica. Nas próximas vezes eu vou colocar assim também. Eu vou te dizer ao Nelson que você já com muita eficiência já colocou aí a live dele, aliás, e colocou o telefone dele, Nelson Loreto, né? Eu vou entrar em contato. Já você é eficiência, tá vendo, Nelson? O homem é eficiente. Bom, amigo, obrigado por tudo, viu? Parabéns. Parabéns pelo trabalho. E ela, né? Pela participação dela. A gente agradece muito. Bom, para a gente poder fazer a conclusão, você tem alguma colocação final, Francisco? Ou Chico, né? Pode. É somente agradecer, não é? A participação, principalmente, foi maravilhoso, assim. Olha, e o grande aprendizado, todos nós, meu amigo, inclusive com o seu também. Eu acho que eu defendo sempre esse formato, porque quanto mais pessoas participando, mais cada uma contribui com essa, assim, explosão, aquilo que eu chamo de dizer, de ideias, né? É cada um colocando a sua participação, como a Adriana, como ele, e como todos os outros, né? Até mesmo com a pergunta, já ressignificou e participou. Eu só tenho que agradecer, só isso. Espero, mais uma vez, ter atingido o objetivo. Só isso. Obrigado por tudo. Eu que agradeço. Eu acho que até dentro dessa colocação de mãos, eu acho que está na hora de todos nós unirmos as nossas mãos. Justo. Né? Perfeito. Perfeito. Já não é mais hora da gente estar cavando abismo. Acho que é hora da gente seguir junto, porque nesse processo, né, de transformação do planeta, que a gente, né, tem sempre essas colocações, né, que o planeta está mudando, precisamos nós mudar profundamente, dar as mãos, compreendendo que o outro até pensa diferente de nós, mesmo pensando diferente, vamos lá, de mãos dadas, porque há muito mais coisa positiva, muito mais coisa que nos une do que nos separa. E você falar em mão, viu? Você é demais mesmo. Aí eu lembrei de uma frase que eu nunca esqueci. É que se todos derem as mãos, quem é que vai puxar o gatilho? Eita! Não é? Show! Show! Maravilha!
Essa eu É, nunca tinha ouvido, essa é muito boa. é. Se todos derem as mãos, quem é que vai puxar o gatilho? Ninguém. Pois é, Acabou a violência. Né? que maravilha. Como diz aqui o Marinaldo, palestra ímpar. Obrigado, meu querido. Nossa, amigo, nossa. É, Inclusive com essa colocação, né? é Ela foi verdade, boa porque houve participação. é verdade. Bom, a gente sempre termina com uma prece. Lógico. Eu queria pedir a todos que estão aí acompanhando, é, o Nelson mais um retorno aqui, está dizendo que foi demais. Obrigado, querido. A gente quer pedir aos que estão acompanhando que coloquem um copo com água, porque no momento da prece, muita energia é movimentada. Dentro do Espiritismo, né, a gente vê muito nessa questão, né, do fluido cósmico universal e tal, né, a energia do É, pensamento, a força do pensamento, da vontade e tudo, que aí a gente não vai explicar aqui. Então, a gente só, de forma simples, a gente orienta. Gente, coloca um copo com água aí perto de vocês. Durante a prece, essa água será, como a gente chama, magnetizada, né, ou fluidificada, é como a gente chama dentro do Espiritismo. Mas, para os católicos, a gente poderia dizer assim, a água água será benta, abençoada. Isso. ou Né? a Então, água benta, como isso, chamam. com a água Muito bem. benta e tal. Então, para a gente fazer essas analogias, né? Então, coloquem a água, o Francisco vai fazer uma prece, e ao final da prece, né, aí sim, todos nós vamos tomar a água, agradecendo a Deus, né, por essa oportunidade, por este momento, né, de reflexão e de aprendizagem, como a gente viu bastante aqui. Nos preparemos todos para esse momento. Vou deixar aqui o Chico na tela cheia. É contigo, querido. Amigo Jesus, mais uma vez te agradecemos por mais essa oportunidade em reflexão, em explosão de ideias, juntamente com todos aqueles que participaram, que vibraram, para que o trabalho corresse na perfeita paz e atingindo seus objetivos. Ampara os propósitos de cada um de nós, principalmente de todos aqueles que aqui estiveram conosco interagindo e aqueles também que não puderam estar presentes. A nossa amiga, cujo pai desencarnou, faleceu, que ele seja amparado no mundo espiritual, mas também que ela receba o carinho, a vibração de cada um de nós, do seu instrutor espiritual, do seu anjo protetor, enfim, para que também seja consolado. Muito obrigado por tudo que recebemos de todos. E, sobretudo, na tua permissão e direção maior, retornamos ao nosso amigo Leandro, para que possa, né, em tua permissão e na tua paz, encerrar os trabalhos da noite de hoje. Louvado seja Deus, louvado seja o teu nome. Que assim seja. A todos que nos acompanharam até agora, a gente tem a imensa gratidão porque vocês estão aqui acompanhando, participando, e isso é muito importante. Com esse movimentar de energias e essa troca, né, de informações, tudo isso valoriza não somente a live, mas valoriza a vida de todos nós. Eu queria Perfeitamente. te agradecer profundamente, Chico, por você topar e estar aqui conosco na noite de hoje. Ele tinha um outro compromisso, ele tinha né, e ele reagendou, arrumou outra pessoa para poder estar aqui com a gente. Para E aí aprender. agora estamos todos aprendendo Excelente, excelente. e essa É que eu foi uma ótima queria ver na oportunidade. prática. Eu queria ver na prática como é que era e adorei, viu? Maravilha. Tá Olha o bom? pessoal aqui, Olha, é Marilac. ainda. A Gilvânia, Giovana. gratidão por mais um momento de aprendizado. Uma feliz semana para Obrigado. todos nós, Marisa. a todos que acompanharam ou que venham a acompanhar depois, que a gente deixa Exato. salvo todas as lives. Um beijo sincero no coração de todos vocês, uma ótima semana,
confiando, né, em dias melhores, fazendo a nossa Com parte. certeza. Valeu, Leandro. Mãos de Deus. Beijão, querido. Valeu, meu Obrigado amigo. mesmo. Tudo de Obrigado mesmo. bom, viu? Obrigado Deus te por tudo. abençoe. E a Beijo no todos, e coração. a Foi todas. ótimo. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, meu. Tchau, tchau, gente. Muita paz.